Olá, boa tarde. Mais de 4.000 crianças e adolescentes estão aptos a terem uma nova família, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A maioria deles tem entre 8 e 17 anos. O problema é que muitos pretendentes habilitados ainda buscam um perfil de crianças até 6 anos de idade. Eu sou Rafaela Vivas e hoje, Dia Nacional da Adoção. Vamos falar sobre as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para incentivar a adoção no país. Vamos agora aos outros destaques do dia. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza operação para apurar desvio de verba da saúde em Santa Catarina. Ministra Carmen Lúcia é eleita vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ainda, em Mato Grosso do Sul, Justiça Federal atende mais de 900 ribeirinhos. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje a Operação Teste Falso na cidade de Curitibanos, em Santa Catarina. A ação tem como objetivo apurar o desvio de cerca de R$400 mil em verbas federais destinadas à saúde pública. As investigações apontaram indícios de que alguns laboratórios teriam aplicado testes mais simples e baratos para a Covid e cobrado dos cofres públicos como se fossem os mais complexos e caros. Os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão expedidos com o fim de obter provas sobre possíveis fraudes na elaboração de exames de Covid-19. Além da autorização para a realização das buscas, a Justiça decretou o sequestro e a indisponibilidade de bens dos envolvidos. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, contra a decisão que o condenou por entrevista do PowerPoint. A narração é de Rossini Gomes. A entrevista foi concedida por Deltan Dallagnol em 2016, quando ele era coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. O ex-procurador utilizou o programa de computador PowerPoint para explicar a denúncia apresentada contra o então ex-presidente Lula e acusou o petista de chefiar uma suposta organização criminosa. O atual presidente da República entrou com ação por danos morais e Dallagnol foi condenado a pagar indenização de R$75 mil. O ex-procurador entrou com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal e apresentou petição de habeas corpus. A ministra Carmen Lúcia explicou que o habeas corpus é uma ação autônoma que tem o objetivo de proteger a liberdade de locomoção e deve ser apresentada como petição inicial. Segundo a ministra, não há previsão legal para a petição, na forma como foi apresentada pelo ex-procurador. Por isso, o pedido foi negado. A ministra Carmen Lúcia foi eleita vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela assume a vaga aberta deixada pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. E estamos muito adiantados nisso. A biometria vai até... Diria que a maneira do meu grande guru, do poeta Drummond, eu não quero ser, ele dizia, um poeta de um mundo caduco. Eu também não quero ser a juíza de um mundo caduco. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé na justiça eleitoral, a fé na justiça e a fé em cada um dos senhores. Com essas palavras, no dia 14 de novembro de 2013, a ministra Carmen Lúcia encerrava sua última sessão plenária no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Mas sua trajetória no TSE começou bem antes. Chegou em 2008 como ministra substituta e 4 anos depois assumiu a presidência do tribunal em 2012. Foi a primeira mulher a ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 80 anos de justiça eleitoral.
À frente do TSE, lutou pelo projeto do voto limpo, lançando campanhas de conscientização para a população. Vote pela sua cidade, vote limpo. Comandou a Justiça Eleitoral nas eleições municipais de 2012, ano em que também conduziu as primeiras aplicações da Lei da Ficha Limpa. Em 2020, fez seu retorno como ministra substituta. Em agosto de 2022, tomou posse como ministra efetiva. E, agora em 2023, assume novamente a vice-presidência do TSE. Em 91 anos de justiça eleitoral, a ministra Carmen Lúcia é a primeira mulher a ocupar o cargo por 2 vezes. O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta semana um módulo para gerir medidas de segurança para pessoas que estão sob custódia com qualquer transtorno mental. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Ferramentas integram o sistema eletrônico de execução unificado do CNJ. Vai monitorar os processos das pessoas com transtornos mentais e permitir, por exemplo, o detalhamento e o aviso com 60 dias de antecedência sobre o fim do cumprimento da pena. O objetivo das novas providências é pensar nas medidas de segurança como espaços de saúde que obrigam o sistema de justiça a rever a modelagem da sanção e da punição das pessoas com transtornos mentais, além de dar mais agilidade aos processos. O módulo já pode ser usado por 26 tribunais estaduais, 5 tribunais da Justiça Federal e 4 tribunais militares. O lançamento faz parte das ações voltadas para a implementação da nova política antimanicomial no Poder Judiciário, que foi instituída por uma resolução deste ano do CNJ. A norma prevê assistências para as pessoas com algum tipo de transtorno mental que são investigadas, acusadas, réis ou estão privadas de liberdade. A seguir, mais uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. No Dia Nacional da Adoção, o CNJ faz hoje um tuitaço para chamar a atenção para a importância da data. As informações em instantes, voltamos já. Hoje, 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. No Brasil, mais de 4.000 crianças e adolescentes vivem em abrigos à espera de uma nova família. A reportagem é de Renata Marques. Brinquedos, desenho animado, diversão e muito barulho. A casa, hoje cheia de vida, não foi sempre assim. Renata e o marido não podiam ter filhos naturais. Partiram para a adoção para realizar o sonho de uma família ainda mais completa. Desde nova, quando eu terminasse a faculdade, eu achei que eu ia engravidar, que eu ia casar, ter filhos. E a vida acabou tomando outros rumos, né, onde eu fiz pós-graduação, mestrado. E aí a maternidade foi só estendendo e foi quando eu finalizei o mestrado que eu falei assim, aqui, vamos agora focar, né? Aí eu acabei me casando e com o casamento eu acabei descobrindo que meu marido não poderia ter filhos e aí nós entramos num processo de fertilização e também de adoção. A vida tranquila do casal deu lugar a uma agitação constante. Xandão, de 10 anos, e a pequena Jojo, de 2, chegaram na casa ainda bebês. Preencheram um vazio que Renata sentia e hoje enchem a rotina da família de alegria. Sabe quando você sente que falta alguma coisa? Mesmo podendo viajar, fazer tudo que eu queria, eu senti um vazio. Realizar o sonho de adotar é um desejo de mais de 30 mil brasileiros que aguardam na fila do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. No cadastro, há pouco mais de 4.000 crianças e adolescentes aptos. No entanto, esse número nunca zera. Isso porque as pessoas buscam menores com perfis específicos, o que dificulta muito o acolhimento, principalmente de crianças com mais de 8 anos que tenham irmãos ou sejam portadoras de alguma doença. Crianças até 3 anos são as mais desejadas para a adoção e, muitas vezes, o próprio processo, por conta dos trâmites legais, acabavam implicando no crescimento do menor nos abrigos, promovendo a liberação tardia para o acolhimento.
Desde a lei da adoção em 2009, muitos avanços foram possíveis. O cadastro único entre adotantes e acolhidos facilitou a atuação de varas da infância e adolescência em todo o país por meio de um diálogo mais transparente e simples. Outro ponto que merece destaque é a resolução que padronizou a entrega legal. Em vigor desde meados de março deste ano, trata do direito das gestantes e mães de recém-nascidos de dar o filho para a adoção. Esse é um sistema que tem facilitado a adoção no Brasil. Para você ter uma ideia, anualmente a Vara da Infância defere em torno de 40 a 50 adoções. E mensalmente nós fazemos de 3 a 4 entregas legais por mês. Quer dizer, isso é um sistema que está criando condições, né, da adoção de fato acontecer. A entrega pode ser feita até que a criança complete 1 ano de idade. O processo é sigiloso, seguro e humanizado, com previsão de 10 dias para arrependimento. Após o prazo, o bebê passa a integrar o Cadastro Nacional de Adoção e está apto a pertencer a uma família. E a partir das 3 da tarde, o Conselho Nacional de Justiça realiza o tradicional tuitaço #AdotarEAmor, em comemoração ao Dia Nacional da Adoção. O objetivo é mobilizar uma grande rede para falar sobre o tema, contar experiências e incentivar esse ato que pode mudar a vida de tantas famílias. As peças gráficas estão disponíveis no site do CNJ, cnj.jus.br. Todos estão convidados a participar dessa iniciativa. Então, pode postar, replicar e compartilhar a #AdotarEAmor. Bom, agora para a gente dar um panorama geral sobre o processo de adoção no Brasil, eu converso de forma remota agora com a diretora de projetos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, a Isabelle Mota. Olá, Isabelle, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema tão relevante. Prazer é todo nosso nesse dia tão importante, né? Isabelle, conta pra gente. O CNJ vem adotando inúmeras iniciativas, né, em prol da adoção no país, desse processo. Eu queria que você explicasse pra gente o que a gente pode destacar dessas iniciativas, inovações e medidas todas do Conselho Nacional de Justiça. Desde 2019, a gente tem vindo numa crescente de ações voltadas, né, para melhorias do sistema de adoção e de acolhimento de crianças e adolescentes. Então, desde 2019 foi lançado o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E a gente tem conseguido, com esse sistema, como foi falado na reportagem, né, com a unificação dos dados de todas as crianças, números recordes de reintegrações familiares, então crianças que passaram pelo acolhimento, mas que voltaram para suas famílias biológicas, e números também recordes de adoções. Então, quando não é possível a reintegração, as crianças vão para famílias adotivas. E tudo isso só foi possível realmente a partir do investimento em bastante tecnologia, para que a gente consiga ter um maior controle efetivo dos prazos processuais. Pegando o gancho da tecnologia, eu quero falar sobre uma ferramenta, né, que foi criada para estimular justamente e promover encontros, né, em todo o Brasil. E em alguns estados essa ferramenta já vem sendo utilizada desde 2015, 2017. Eu me refiro à Busca Ativa Nacional. Como é que ela funciona? Conta pra gente, Isabelle. E o que ela vem proporcionando? Então, a gente lançou desde de agosto do ano passado, no Sistema Nacional de Adoção, a opção da busca ativa para todos os pretendentes nacionais. Então, aqueles mais de 30 mil pessoas que estão habilitadas hoje para adotar, podem entrar nessa ferramenta de busca ativa, na qual elas vão ter fotos e vídeos de crianças e adolescentes que estão aguardando uma família, mas que ainda não conseguiram ser adotadas através do sistema. Muitas vezes pelos perfis que são mais difíceis, né? Crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com doenças ou deficiências. Então, nessa ferramenta de busca ativa, primeiro as crianças são consultadas, os adolescentes, para ver se eles têm vontade de participar dessa campanha. O juiz também ele tem que dar uma decisão, e a partir daí a gente vai ter fotos e vídeos dessas crianças. E os números são muito positivos, a gente tem conseguido realmente fazer encontros de famílias através dessa ferramenta. Quem é que pode adotar hoje, Isabelle? Em linhas gerais, quais os requisitos?
Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar no Brasil. Não tem requisito de estado civil, não tem requisito de renda. Então, procure a vara de infância mais próxima da sua residência se você tem interesse em iniciar o seu processo. O único requisito que existe é que a pessoa tem que ter mais do que 16 anos da idade da criança. Então, se você tem só 18 anos, você vai conseguir adotar uma criança de até 2 anos. Mas esse é literalmente o único requisito. E aí você vai iniciar seu processo, vai passar por todo o procedimento, né? Ser acompanhado por uma equipe interprofissional, vai ter um curso que você vai fazer e você vai poder entrar no Sistema Nacional de Adoção. Agora eu vou tocar num ponto sensível, que é uma conta aqui que na prática não fecha. A gente vem mudando e avançando, a gente como sociedade, né, nos últimos anos, mas ainda assim essa é uma realidade. Hoje nós temos 33 mil pessoas que querem adotar e pouco mais de 4 mil disponíveis para adoção, 4 mil crianças. O que acontece? A exigência ainda é grande, por que essa conta não fecha e há um déficit aí? Dessas, a gente tem, né, no próprios dados estatísticos que estão disponíveis para o público, tem esse dado, né, mais de 4.300 crianças disponíveis para adoção. Dessas, mais ou menos 2.500 não conseguem ser adotadas pelo cadastro, né, porque essas 30 mil pessoas que querem adotar, em regra, aceitam crianças de no máximo até 8 anos. Grupos de irmãos, em regra, aceitam ou sem irmãos ou com no máximo um irmão. E aí, quando a gente vê a realidade dessas crianças que não conseguem adoção, mais de 90% delas são maiores do que 8 anos. Mais de 60% delas fazem parte de grupos de irmãos, né? Mais de 25% têm algum tipo de deficiência. Então, você vê que, apesar de, sim, termos avançado, né, aquele perfil de bebezinhos foi ampliado, hoje as pessoas realmente estão aceitando adotar até 6, 7, 8 anos, a gente ainda tem um longo caminho, porque a gente sabe, hoje em dia já tem um dado de que a idade média do primeiro acolhimento, ou seja, quando a criança vai para o judiciário, é de 8 anos. Então, se ela vai para o judiciário com 8 anos, como é que eu consigo disponibilizar ela para adoção com 8? Né? A conta não fecha. Então, realmente, essa ferramenta de busca ativa ela é uma tentativa de fazer esse encontro dessas crianças com famílias. E tem dado muito certo, né? São encontros realmente ali, é muito amor. E falando em amor, eu quero lembrar você que nos acompanha agora, tuitaço, a partir das 3 horas da tarde, a hashtag Adotar é Amor. Entre lá, participe e aí a gente vai trocar mais ideias nas redes sociais. Famílias vão ali colocar as suas experiências, né? É sempre interessante a gente falar sobre o assunto, informar, né, Isabelle, para a gente poder avançar e fazer com que a sociedade reflita sobre esse tema. Eu agradeço demais a sua participação aqui conosco, viu? Parabéns pelo seu trabalho à frente da direção e com iniciativas, né, para a gente poder fomentar mais aí e aumentar as adoções para que essas crianças, né, que estão em abrigos hoje, Isabelle, consigam um lar. Eu que agradeço o convite, Rafaela. Eu espero que todos participem desse tuitaço que a gente faz hoje, que seja um primeiro passo para que as pessoas se conscientizem da importância da adoção e da adoção de crianças mais velhas, com deficiências. Todas essas crianças, elas merecem ter amor e merecem encontrar uma família. Maravilha, Isabelle Mota, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Boa tarde. A seguir, Justiça Federal de Mato Grosso do Sul realiza a segunda etapa do Juizado Itinerante Federal Fluvial. As informações em instantes, voltamos já. A quarta vara empresarial do Rio de Janeiro negou o pedido de liminar da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para impedir que a Adidas continue a produzir e vender a sua versão das camisas amarelinhas, usadas pela seleção brasileira, patrocinada pela Nike. Com cores em disposição idêntica à da seleção, a camisa da Adidas tem desenho levemente diferente, outro escudo e sua marca estampada no peito. Para a CBF, a fabricante de material esportivo promove uma concorrência desleal ao imitar o seu uniforme oficial. No entanto, segundo o juiz Paulo Assede Estefan, neste primeiro momento de exames menos aprofundados da causa, a questão deve ser decidida sobre a premissa de que as cores nacionais podem sim ser utilizadas sem restrições por qualquer pessoa física ou jurídica.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que remuneração de depositário particular é definida pelo juiz e não precisa seguir tabela da Corte Estadual. As informações com a repórter Marina Campos. O depositário particular é o responsável pelos serviços de guarda e conservação de bens quando determinado pela Justiça e tem direito à remuneração pelas suas atividades, assim como o depositário público. E para os ministros da terceira turma do STJ, essa retribuição, conforme o Código de Processo Civil, é fixada pelo magistrado com base em critérios como a situação dos bens e as dificuldades para a execução do trabalho. O entendimento foi estabelecido porque, em ação de execução, um recorrente alegou, entre outras coisas, que o depositário particular, por ser um auxiliar da Justiça, deveria ser remunerado mediante as regras da tabela de custas do tribunal local. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que o particular que aceita exercer a função pública de depositário tem direito à remuneração como contrapartida pela prestação dos serviços e ao ressarcimento de despesas que tenha tido para guardar e conservar os bens. No entanto, a ministra ressaltou que não existe obrigação legal de que a remuneração do depositário seja determinada com base na tabela de custas da Corte Estadual. Com isso, a terceira turma negou provimento ao recurso especial. Livro sobre a jurisprudência tributária nos tribunais superiores foi lançado ontem à noite na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Viviane Novaes e a narração de Regina Souza. A publicação reúne 55 artigos de advogados, professores e juristas. Leva o título de Estudo sobre Jurisprudência, Controvérsias em Matérias Tributárias nos Tribunais Superiores. A jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais sobre o assunto. É uma forma de unificar o entendimento sobre a legislação e ajudar a criar consenso sobre questões judiciais. Luca Belivacqua, assessor do ministro Edson Fachin, e Rafael Fonseca, assessor do ministro Alexandre de Moraes, são alguns dos organizadores e autores do livro. São graduandos, pós-graduandos, lato sensu, estrito sensu, mestrandos, doutorandos, amigos que nós fomos conglobando. Então, nós temos um conjunto de 55 autores. Os principais temas em repercussão geral ou em recursos repetitivos, julgados ou em julgamento perante os tribunais superiores, para, assim, se debruçar por aspectos não só processuais, mas também materiais, com vistas a tentar alcançar um anseio que é comum, seja à fazenda pública, também aos contribuintes, que é propriamente a segurança jurídica na tributação. A professora Misabel Derzi, que fez o prefácio, disse que a obra colabora para decisões judiciais importantes. Um trabalho consistente com aquilo de que mais precisamos hoje. Nós temos um sistema jurídico e um sistema judiciário que se esforça por uma espécie de uniformização do provimento jurisdicional em um país de tão grandes conflitos judiciários, administrativos. Isto desencadeia uma insegurança jurídica, de modo geral. A Justiça de Mato Grosso do Sul realizou a segunda etapa do Juizado Itinerante Federal Fluvial. A missão atendeu mais de 900 ribeirinhos. Os detalhes com a repórter Daniela Ramalho. Durante 5 dias, o navio da Marinha percorreu as comunidades de Porto Esperança, Porto Morrinho e Porto da Manga, no Baixo Pantanal. A coordenadora do projeto, juíza federal Monique Martioli Leite, fala da transformação da realidade local. Tanto pela expedição de documento, regularização de documento, quanto também pelo impacto financeiro, receber benefícios. Então a gente está trazendo para essa outra população, que é a população do tramo sul, esses mesmos serviços, mesmo atendimento, esse mesmo acesso para essas pessoas, porque a gente acredita que também a gente vai trazer um impacto e uma transformação para a vida dessas pessoas.
918 ribeirinhos de comunidades localizadas ao sul do Rio Paraguai, na região de Corumbá, foram atendidos e a Justiça emitiu mais de R$1 milhão em requisições de pequeno valor, além de 209 carteiras de identidade, 168 registros de cadastro de pessoa física, 59 certidões de nascimento e 17 requerimentos de alistamento eleitoral. Também foram realizadas 285 audiências, 100 perícias e firmados 238 acordos. Moradora da região há mais de 30 anos, Maria de Fátima Souza navegou por mais de meia hora para participar do juizado itinerante e conseguiu obter o direito à pensão por morte do companheiro. Mas graças a Deus consegui. O juizado teve a participação da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União e da Receita Federal. Para a juíza Marisa Cúcio, o importante é a aproximação entre o tribunal e a população ribeirinha. E essa ação aqui da Justiça Itinerante é imprescindível para essa população ribeirinha que não consegue chegar na justiça, né? O custo para ela vir até a cidade mais próxima, onde tem uma subseção da Justiça Federal, é quase que impensável. Aproxima o cidadão do Poder Judiciário, leva justiça e cidadania, né? Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.